Já estamos no dia 5 do curso 40 dias para salvar seu blog e é o último vídeo gratuito que você tem acesso. Agora é hora de decidir. Assiste essa videoaula que vai te ensinar sobre como ter um calendário editorial e organizar a sua vida de blogueiro de forma efetiva para que você seja mais profissional. E tem outras 35 videoaulas te esperando na área de membros. Então acessa salvarblog.com e veja como fazer sua inscrição com um valor super promocional e acessível para que você veja todo o conteúdo, veja o material extra, possa tirar dúvidas e interagir. Acesse a área de membros, veja o link aqui embaixo. Eu estou esperando você lá no curso 40 dias para salvar seu blog. Agora vai lá e assiste essa última videoaula gratuita. Um mínimo de organização você precisa ter com o seu blog se quer produzir conteúdo de forma recorrente. Nossa tarefa como blogueiro é justamente entregar informação, entregar conteúdo, é o que o nosso público espera, é a maneira de aparecer nos resultados de busca, é a maneira inclusive de monetizar um blog. Praticamente produzir conteúdo responde a todas as necessidades que nós temos como blogueiros na internet. É como vamos atrair as pessoas, é como vamos aparecer no Google, é o que vamos divulgar nas redes sociais, é o que vamos conversar com todas as outras mídias, os formatos, os estilos. A gente precisa ter conteúdo. Eu já mostrei para você aqui algumas técnicas e coisas que são importantes para que você tenha ideias sobre o que produzir, sobre o que escrever no blog. Mas só ter ideias soltas não tem valor nenhum. A gente precisa colocar isso dentro de um mínimo de organização. E um calendário editorial serve justamente para isso. Nas minhas anotações para essa videoaula especificamente, quando a gente vai pensar sobre o que deve ter ou o que tem que ter no nosso calendário editorial, nós precisamos voltar um pouco e responder para que ele serve. E aqui esse é bom que você anote também, não deixa passar. Cada informação que eu vou te dar aqui vai te ajudar a montar um calendário editorial mais ajustado para as suas necessidades. Eu poderia mostrar um monte de exemplos de calendários editoriais que existem na internet, mas isso você mesmo pode fazer e pesquisar no Google. E muitas vezes a gente fica sem saber, será que isso vai funcionar para o meu estilo de trabalho, para a forma como eu trabalho? A gente não pode sair por aí imitando o calendário editorial dos outros. Não dá para fazer um copia e cola, sabe? É preciso analisar as nossas demandas. E por isso que eu separei aqui 5 elementos que são importantes da gente pensar sobre por que ter um calendário editorial e depois como ele deve ser, o que fazer. Aí são 6, quase 7 elementos. Mas presta bem atenção, a primeira coisa é que um calendário editorial não é só sobre criar conteúdo, mas também para a divulgação, a maneira como nós vamos atuar nas redes sociais, em que momento nós vamos nos mostrar presentes sobre determinados assuntos. Assim, o seu calendário ele não deve tratar apenas sobre o que você vai publicar no blog, mas também a maneira como vai interagir com o seu público, qual é o melhor momento para divulgar certas coisas nas redes sociais. Como eu falei, é uma organização. O segundo ponto, que talvez seja o mais importante, que você sempre tem que ter em mente, por que eu preciso ter um calendário editorial para o meu blog? Para se antecipar. A antecipação é a palavra-chave, é a porta que vai te levar para o caminho certo do seu trabalho e da sua atuação na internet. Você vai parar de agir de forma impulsiva ou mesmo de improviso. Muitos blogueiros erram e não conseguem ir para frente porque estão sempre improvisando, estão sempre correndo atrás de alguma informação ou de alguma coisa que outros já fizeram, e aí eles percebem, poxa, eu não falei sobre isso, eu não escrevi sobre esse assunto, eu não percebi que isso estava acontecendo. O calendário editorial te dá antecipação, te dá previsibilidade do que vem pela frente. Você consegue adiantar e antecipar, estou sendo repetitivo, mas é bom que você entenda isso claro, mas você consegue ser previsível. Olha, eu vou fazer isso porque ainda vai acontecer certas coisas, vai existir esta demanda em um certo momento. E você para de agir de forma impulsiva, porque senão todo dia você tem que sentar na frente do computador e falar: qual é a ideia de hoje? Não adianta você ter uma lista de ideias se você não se sentir motivado para aquilo ou não tiver um propósito. Por que aquele conteúdo vai ser publicado naquele dia?
O que o meu público espera do meu blog naquele momento? Outra coisa que eu gosto, e eu particularmente gosto muito disso, é de você ter um histórico das suas ações. Quando você tem um calendário, aquilo fica salvo. Você escreveu na sua agenda, você colocou num calendário no computador ou no seu celular. Eu gosto de ter isso de forma bem visual e eu recomendo que você tenha o seu calendário o mais visual possível. O Google Calendário, ele é muito bom justamente porque você pode pôr cores, pode mudar os horários, pode pôr as coisas mesmo dentro de um calendário que você pode ver a semana, você pode ver o dia, você pode ver o mês. Isso facilita muito a sua ação. E as cores também podem te dar uma visão mais ampla do que vem. Se você colocar em vermelho é porque é algo extremamente importante, se você colocar em azul é porque já foi feito ou porque é sobre um determinado assunto, você pode escolher as cores da forma como você achar melhor. Mas a grande vantagem é ter um histórico. Você saber o que você já fez, entender como funciona a estrutura do seu blog para também ter uma visão do que vem para o futuro. O outro ponto que é bem parecido com a questão da antecipação é a previsibilidade e a organização para que você se sinta organizado, não fique perdido na hora de sentar na frente do computador. E por fim, como eu já falei aqui de forma indireta, ter visualmente a sua programação e as suas ações. As ações do passado, que você tem que fazer hoje, o que ainda virá pela frente, para que você também se prepare, faça pesquisas, interaja com o seu público, prepare artigos, grave seus vídeos. Não dá para, por exemplo, gravar vídeos no dia em que ele vai ser publicado, isso dá muito trabalho, é muito esforço, é bom que você tenha um mínimo de antecipação. Bom, esses são os motivos sobre por que ter um calendário editorial. Agora nós vamos para o que você deve ter, o que você tem que ter e escrever no seu calendário editorial. Eu marquei aqui 6 coisas, pode ser que a gente chegue a 7, vamos ver. Vamos para as coisas óbvias. A primeira é que todo calendário editorial tem que ter os feriados e festas, mesmo que eles não tenham nada a ver com o conteúdo do seu blog. Por exemplo, meu blog é sobre rock e o que tem a ver o Natal e a Páscoa. Bom, isso tem a ver porque pode não ser tão interessante publicar nestes feriados, na Semana Santa, na semana entre o Natal e o Réveillon, durante o Réveillon, dia 1º de janeiro. Pode ser que ninguém acesse o seu blog nesses dias. É importante a gente ter uma visão de tudo o que aparece no calendário nacional e de feriados, da sua cidade, daquilo que é relevante para a sociedade como um todo. E também porque isso pode te dar ideias de relacionar o assunto do seu blog com o que estiver acontecendo. Já que eu falei sobre rock, digamos que o carnaval não seja um feriado muito favorável para o seu tipo de conteúdo, mas existem eventos para quem quer fugir do carnaval e ouvir outro estilo de música que pode ter a ver com o seu blog. E assim você pode escrever o carnaval ideal para os roqueiros. É só uma ideia simples, mas você pode se associar a algumas empresas, a alguns festivais e eventos que possam querer divulgar o conteúdo deles dentro do seu blog e também para que o seu público que não está procurando sobre carnaval e axé e Salvador ou escola de samba acabe encontrando você também e tendo você como uma alternativa. Isso é só uma sugestão, mas o mais importante é para que você enxergue as datas, os dias, os eventos do ano para poder encaixar o seu conteúdo nestas épocas. E por falar em encaixar os conteúdos e eventos, você também tem que ter as suas atividades pessoais e os seus eventos pessoais no calendário. Porque às vezes você vai marcar alguma coisa, eu quero publicar certo assunto dentro do meu blog no dia tal, ou eu quero fazer uma live naquele dia, naquele horário específico, e se você perceber, você marcou alguma coisa no mesmo dia que tinha um casamento de um amigo, você ia ter uma festa da família e não lembrava, coloca isso também no seu calendário. Não serve diretamente às necessidades do seu blog, mas te organiza, porque se você tiver tudo num único calendário, você vai saber onde o seu blog está, em que momento você terá disponível para ele. Lembra que nós falamos sobre você organizar a sua rotina de blogueiro? É justamente agora que você vai pegar isso e colocar dentro do seu calendário editorial também.
Que horas eu tenho disponível para o meu blog? Então é naquele horário que certas coisas vão ter que acontecer. E o óbvio, você tem um horário para o seu médico, você tem o seu trabalho regular, você tem suas tarefas domésticas, não importa, coloca tudo isso nesse calendário porque vai facilitar muito a sua vida no futuro. Agora, outros 2 pontos importantes são eventos relacionados ao seu nicho. Todos os eventos, tudo o que pode acontecer que seja relacionado ao assunto principal do seu blog. E o quarto ponto aqui, na verdade, datas de lançamentos. Data de lançamento de qualquer coisa, de produtos, de serviços e eventos de qualquer coisa. Pode ser lançamentos e eventos como festivais, filmes, livros, congressos, cursos, shows, tudo isso que pode ter alguma relação com o seu conteúdo, com o assunto do seu blog. Então, esses 2 itens, o terceiro e o quarto, eventos relacionados ao seu nicho e também datas de lançamentos. Digamos que você publica sobre rock, quais são os lançamentos que estão previstos? Lançamentos de novos clipes, lançamentos de eventos para músicos, se você trata sobre isso dentro do seu blog, lançamentos de filmes, se você fala sobre cultura pop. Perceba que tudo isso tem que estar na sua agenda, mesmo que não seja algo direto relacionado ao conteúdo do blog, mas é algo que você pode prever o que o seu público estará procurando em certas épocas do ano. Se vai ter o lançamento do novo iPhone, do novo Samsung, e você trata sobre tecnologia dentro do seu blog, você tem que observar estes lançamentos de celulares para se antecipar. Quais serão as novidades, o que estão esperando desses aparelhos, para você já preparar um review daquele equipamento. Você tem que ter isso no seu calendário, saber quando essas coisas vão acontecer. Muitas informações de tudo que eu estou falando aqui, principalmente o que são eventos e datas de lançamento, eles vão acontecendo ao longo do ano, ou seja, o nosso calendário editorial ele tem que ser revisado constantemente. Hoje posso não ter ainda a data de lançamento do novo iPhone, mas quando chegar mais próximo vai aparecer, a Apple vai divulgar essa data e você vai colocar isso na sua agenda. A agenda ela não é algo estático, ela não é estática, você está sempre modificando, mexendo, alterando, e aqui eu já deixo o que seria a palavra final, seja flexível. Esse é um dos pontos do que tem que ter no nosso calendário. O nosso calendário tem que ser flexível, nós temos que estar dispostos a mudar as coisas de lugar, a adaptar, mas não é sempre. A gente tem que tentar também ter um mínimo de rigor, porque flexibilidade demais também vai virar uma bagunça. Um outro ponto de coisas que tem que ter no seu calendário editorial é quais os dias e horários você vai publicar no blog. Isso é antecipação, o que eu falei antes, colocar metas e prazos, garantir a frequência. Você tem que colocar nesse calendário, esse é o dia da semana. Eu publico no meu blog 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas. Segundas, quartas e sextas, às 15 horas eu publico coisas novas no meu blog, ou 20 horas, não importa. Você vai colocar isso no calendário, você vai se organizar. E também vai colocar quando vão ser feitas as divulgações. Todo dia eu divulgo em tais horários, eu programo publicações no meu Twitter, no meu Facebook. Eu vou lançar o vídeo tal em tal dia e o artigo sobre esse vídeo vai ser no outro dia ou vai ser no mesmo dia. Você tem que se preparar também e ter esta organização para que você antecipe, você não deixe para depois, para evitar aquela procrastinação do tipo, eu não fiz hoje, vou deixar para amanhã, amanhã eu publico, e aí amanhã aparece uma outra coisa. Tá vendo que o calendário ele não nos deixa escapar e não nos deixa arrumar desculpas para não fazer certas coisas. E um outro ponto, o último aqui das coisas que tem que ter no seu calendário que eu anotei, são datas de pagamentos e renovações de serviços. Se você tem um blog num serviço de hospedagem, se você usa e registra domínios, quais são as datas que você tem que renovar os seus pagamentos, renovar pagamento até de coisas básicas da internet da sua casa. É bom você ter estes números, ter uma planilha para essas informações e isso aparecer no seu calendário editorial para que você se lembre das suas obrigações como blogueiro. Perceba que o calendário editorial, portanto, não é só sobre o que vai ser publicado no blog, mas a sua organização diária, cotidiana, da forma como você atua na internet, para que você saiba as tarefas que você tem.
pessoal chama de calendário editorial porque ficam pensando apenas nas publicações, mas não é só isso. O calendário editorial é a sua organização, é a sua agenda de tarefas, de trabalho, de coisas a serem cumpridas. Inclusive, eu sugeri o Google Calendário e ele tem lá lista de tarefas também, o que é muito legal, porque você pode marcar para cada dia quais são as listas de tarefas que você precisa cumprir naquele dia, naquela data específica. Eu preciso ir ao banco, eu preciso fazer pesquisa de palavra-chave, depois eu preciso ler tais blogs e tais assuntos, porque vai ter na semana que vem um lançamento e eu preciso saber e falar sobre esse assunto, vai ter um evento, vai ter um congresso. Você tem que se preparar e organizar minimamente. Isso facilita tanto a nossa vida, na hora da gente olhar para as ideias que a gente teve. Como eu falei, eu tenho um caderno onde eu vou anotando todas as minhas ideias, mas aquelas ideias que vão florindo, vão crescendo, vão mostrando que tem potencial, eu vou jogando isso nas minhas atividades, vou colocando as tarefas que eu vou precisar cumprir sobre aquilo, já vou definindo as datas para publicar aqueles assuntos. Eu acredito que com tudo isso que eu já falei, você vai conseguir fazer o seu calendário. Isso é o essencial, você também pode descobrir coisas que são básicas e importantes para a sua forma de trabalhar e de se organizar. Não existe aqui uma fórmula e um padrão. Você pode se adaptar e mostrar o que é melhor para você. Tem gente que vai criar um calendário assim, vai imprimir e gosta de ter no papel, numa agenda, ou pode ter só no celular, isso você vai escolher. Certas datas eu não vou colocar, mas outras eu vou colocar assim. E você pode se antecipar e se preparar. É bom para que você não seja pego de surpresa toda vez que surgir algo novo no seu nicho e no seu assunto. Você estará sempre à frente e não correndo atrás. Agora, mãos à obra. Senta na frente do seu computador, senta na frente de um papel, de um caderno, de uma agenda, de um software, de uma planilha como de Excel ou mesmo o Google Calendário e vai lá, faz a sua agenda. Não se precipite, não pense que você vai resolver e ter tudo isso lá na tela agora. Mas tem algo para ser feito. Mãos à obra, porque dá um pouquinho de trabalho, mas não acaba tudo hoje. Mas você tem que começar e é agora. Pare de deixar para depois. Mãos à obra e crie o seu calendário editorial neste instante. Eu sei que você gostou dessa videoaula e de todas as 4 anteriores. Você viu uma boa parte do meu curso 40 dias para salvar seu blog de forma gratuita, já entendeu a metodologia e tem muito mais te esperando sobre técnicas de SEO, produção de conteúdo, interação com o seu público, maneiras de organizar a sua vida de blogueiro, organizar o seu blog, analisar o seu blog. Tem muita coisa, muita informação no curso 40 dias para salvar seu blog. São 40 videoaulas. É muito conteúdo, muita informação e uma área de membros exclusiva. Acesse salvarblog.com, faça a sua inscrição agora para ver todo o conteúdo desse curso. Eu estou esperando você lá. Link na descrição. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, assista, porque eu tenho certeza que você vai adorar essa metodologia que vai colocar o seu blog no caminho certo. Eu estou esperando você lá no 40 dias para salvar seu blog.